Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Migração Legal. Eu sou a Aline Silva, advogada internacionalista. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Migração Legal. Eu sou a Bárbara Andrade, advogada internacionalista. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, a doutora Tabata Waszak, advogada luso-brasileira que atua em Portugal. A gente vai falar um pouquinho aí dos desafios da migração em Portugal e abordar também os principais tipos de vistos atualmente que estão sendo mais procurados pelos imigrantes para migrar para Portugal. Doutora Tabata, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada, doutora Bárbara e doutora Aline, pelo convite de estar aqui no canal de vocês. Eu sou a Tabata Waszak, tenho experiência jurídica já de mais de 16 anos, atuei durante muitos anos enquanto advogada em grandes corporações em São Paulo e já há 3 anos estou aqui em Portugal atuando preponderantemente com direito migratório, nacionalidade portuguesa, e também tenho alguns projetos de formação voltados para a formação de advogados, né? Sejam advogados que têm interesse em atuar também na área que eu atuo aqui em Portugal. Então, sou professora aí de Direito Migratório e de Direito da Nacionalidade Portuguesa, e também tenho produtos relacionados à gestão de escritório e gestão da advocacia como um todo, planejamento de carreira, questões relacionadas a marketing jurídico para advogados, em que eu atendo de forma individual e também através de cursos e mentorias em grupo. Então, assim, você que tem essa experiência em Portugal, qual é a principal mentira jogada nas redes? Olha, eu acho que eu traria 2 mentiras, assim, que normalmente andam juntas e estão ali conexas, né. Primeiro de que é muito fácil imigrar para Portugal, é a máxima mentira, assim. E, normalmente, quando alguém fala: "É muito fácil imigrar para Portugal", normalmente vem com um complemento que é: "Nem de visto precisa". Porque a legislação portuguesa, ela tem sim, muitas formas de regularização já em território nacional. Eu acho que não tem outro país na Europa com tantas oportunidades de regularização direta em território nacional como Portugal tem, só que as pessoas esquecem que o não precisa de visto, o se regularizar lá é fácil, não é tão fácil assim. A gente sabe que existem muitos vistos aqui para Portugal que abrangem muitos perfis de pessoas, né? A gente tem visto para quem tem uma proposta de trabalho ou para quem já tem o contrato de trabalho, a gente tem visto para quem quer procurar o trabalho, a gente tem visto para quem quer abrir empresa, a gente tem visto para quem tem empresa no Brasil e tem rendimentos dessa empresa, a gente tem visto para aposentado, a gente tem visto para nômades agora também. Assim, existe uma infinidade de vistos para Portugal, que obviamente demandam custo, muitos deles têm necessidade de comprovação financeira que não é baixa, muitos deles têm condições específicas que muitas vezes as pessoas precisam estar aqui ou sem assessoria não conseguem aplicar, mas todo mundo acha que, porque tem como se regularizar aqui, não precisa do bendito do visto. E aí vem para cá e quer se regularizar, e aí tem uma grande forma de regularização aqui, que se chama manifestação de interesse, né, que é muito comum, todo mundo fala muito sobre isso na internet, que realmente você consegue se regularizar aqui desde que você tenha uma atividade profissional, seja uma atividade autônoma, o que é muito fácil de se fazer aqui em Portugal, você iniciar uma atividade de forma autônoma, né, e conseguir prestar esse serviço. Então, são atividades que, né, poderiam ser utilizadas para esse tipo de regularização, ou também quando a pessoa consegue um contrato de trabalho, que é a forma de regularização de emprego aqui em Portugal, né? Aqui não existe a CLT como existe no Brasil, a forma que a gente utiliza é um contrato de trabalho. E tendo ou um contrato de trabalho ou uma atividade autônoma, a pessoa pode aplicar para essa manifestação de interesse. Então, realmente não é um procedimento complexo, não é um procedimento difícil. Só que ninguém fala que isso não te deixa legal aqui em Portugal. Então, você não muda o seu status de ilegal para legal, o que muitas vezes as pessoas não gostam nem de falar, porque a palavra ilegal traz uma conotação pesada mesmo, né? Quando a gente para pensar em
em significado mesmo, né, em semântica, em língua portuguesa, mas é uma realidade, eu gosto de trazer isso, né, enquanto você não é legal, você é o quê? Você é ilegal, né? E muito embora a manifestação de interesse te deixe num estado de irregularização e que dentro de Portugal você não pode sofrer nenhum tipo de ordem de expulsão, deportação, por estar dentro desse processo, ainda assim existe restrição de direitos, né? Então, quem está nesse processo de manifestação de interesse dificilmente consegue um trabalho qualificado, ainda que tenha muita formação e seja muito bem qualificado. Quando a gente fala de emprego formal mesmo, dificilmente vai conseguir, né? Essa pessoa fica com muita dificuldade de acesso à saúde, então ela não consegue se inscrever no sistema público de saúde para que tenha acompanhamento, seja de rotina ou seja de alguma doença específica. Então, traz uma carga, né? E é um processo que dura 2 anos. Ou mais, né? Agora, com as últimas mudanças da lei, eu tenho visualizado que está um pouquinho menos de 2 anos, mas já chegou a bater 2 anos e meio, 3 anos. Muito pesado, porque isso obriga com que a pessoa esteja em território nacional, porque enquanto você está nesse processo, em tese, você não pode se retirar de território nacional, porque você está se legalizando através do trabalho que você exerce em Portugal, seja ele autônomo ou seja ele por um contrato de trabalho. Como você se ausenta? Esse processo não deixa com que a pessoa circule na União Europeia, então existem casos e casos de pessoas que apenas com manifestação de interesse circularam dentro do espaço Schengen, que não tem controle migratório, não tem controle documental de imigração, e passou por algum tipo de fiscalização na rua em outro país, e daquele país voltou direto para o Brasil, ou teve uma ordem de expulsão daquele país para voltar para Portugal. Tem, assim, casos, muitos casos, de pessoas que eu já atendi nessa situação. E então, assim, é fácil? Talvez você possa julgar que mas ninguém te conta de tudo isso que acontece. Depois que passa esse período e depois que você consegue formalizar a sua residência, é vida normal, né? Você não fica com a sua ficha suja aqui de forma alguma, como existem, né, em alguns outros países, que essa mudança de status fica registrada e você pode ter algum tipo de problema. Aqui em Portugal não existe isso, né? Por isso que também costumo dizer que Portugal é uma mãe, mas é um processo pesado. É um processo difícil, que acarreta muitos e muitos problemas. E eu costumo dizer que em Portugal você consegue construir cenários migratórios para fazer algum tipo de enquadramento em visto de residência, para que você não tenha que sofrer esse tipo de perrengue, não que não exista perrengue para quem vem com visto, porque existe perrengue para todo mundo, mas é algo que você consegue comprovar que você fez tudo certinho. Então, o fato de você não conseguir um agendamento no CEF, mas você ter entrado aqui com visto, é um cenário completamente diferente de você não conseguir o agendamento no CEF, mas você ter entrado aqui como turista e ter pedido a sua regularização. Você continua tendo o direito de ter a sua regularização, só que na hora de você justificar qualquer tipo de necessidade com este cenário da imigração ilegal, a entrada como turista e ter ficado aqui, é muito mais difícil. Eu já vi pessoas que conseguiram emprego ainda sem autorização de residência, mas tinham visto, ou o familiar tinha visto e a pessoa tinha vindo juntamente com o familiar ainda sem visto, porque o visto de acompanhamento familiar não tinha sido criado ainda, né? Esse tipo de justificativa, muitas vezes a gente consegue dobrar um ou outro empregador. Eu mesma já enviei e-mail para empregador demonstrando a lei, falando que aquela pessoa tem direito à regularização garantido, porém o órgão é ineficaz e a pessoa não podia ser prejudicada por uma falha do Estado, né? Então, tem como estar aqui de forma mais leve. Mas muitas vezes, infelizmente, as pessoas escolhem o caminho que é vendido como mais fácil, mas quando a gente para analisar a realidade, realmente é um caminho árduo, tortuoso, o que acaba transformando ele no mais difícil. Então, Exatamente. Essa é a grande mentira. É muito fácil migrar para Portugal e nem precisa de visto. Elas normalmente estão ali conexas, Aline. Falei tudo isso para responder sua pergunta, porque eu acho que o contexto é importante. Para quem não entende muito bem a dinâmica, pode realmente pensar que é fácil, mas não é. Hoje em dia, existe, junto com o visto de procura de trabalho, que é um visto que está sendo muito utilizado aqui em Portugal, veio a novidade do visto para nômade digital.
né? A gente conseguia enquadrar os nômades numa outra categoria, a gente enquadrava eles no D7, que é o de rendimentos próprios, né? Mas veio uma realidade específica para os nômades digitais. E o valor que precisa ser comprovado para os nômades digitais é um valor que é bem alto quando a gente para pensar em Portugal e praticamente proporciona uma vida quase de rei aqui, né? Que quando a gente fala aí acima dos 3.000 euros, eu já acho que aqui em Portugal você vive super, super bem. Porque muito embora o dinheiro não dê, quando a gente para pensar no salário mínimo, o custo de vida aqui ainda é um dos mais baixos da Europa, quando a gente pensa nos países que efetivamente são atrativos. Tem países que têm custo de vida muito mais baixo, mas talvez não sejam tão atrativos para você fazer a vida, né? Digamos assim. E Portugal, Espanha, são países que têm custo de vida bem mais baixo, né? E por isso são tão atrativos. Esse tipo de profissional, né, bem remunerado, também está tomando Portugal, justamente por causa disso. Porque é muito atrativo para quem ganha bem ter um custo de vida mais baixo. O que tem de nômade, de youtuber, de criador de conteúdo que mora nos Estados Unidos, querendo vir para Portugal, você até fala, gente, mas por que você quer sair de lá? Morar nos Estados Unidos também às vezes é uma grande ilusão, veja bem, né? Mas eles querem vir para cá para ter mais qualidade de vida, para ter mais segurança, para ter mais liberdade de poder criar os filhos, né? Muitas pessoas não querem aquele tipo de vida que todo mundo pinta, que é maravilhosa também, né? E querem vir aqui para o velho mundo, querem estar na Europa, querem estar numa cultura, inseridos numa cultura um pouco diferente, né? Então também tem tido muita procura de gente vindo para cá como nômade digital. É isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco. Eu amo o tema, eu amo viver em Portugal. Eu gosto muito de advogar aqui também, então, às vezes eu posso até ser um pouco tendenciosa para algumas coisas, mas aqui realmente eu me utilizei desse tempo para conscientizar as pessoas de alguns pontos aqui, né? O universo migratório em Portugal é muito vasto. Existem inúmeras formas de regularização aqui em Portugal. A gente tem mais de 35 formas de regularização entre vistos e autorizações de residência diretamente aqui em território português, mas não é para todo mundo, né? Não temos como garantir que as pessoas se enquadrarão em alguma dessas, mas cabe a nós também orientar até numa possível construção de cenário migratório mais favorável, né, para que minimize risco na imigração, para que minimize peso migratório, que a gente já tem que lidar com tanta coisa, e eu acho que dá aí para vocês terem uma série sobre Portugal, porque o que tem aqui é muito material mesmo para a gente falar sobre migração para Portugal e aproveitar aí realmente essa onda boa de imigração que tem vindo para cá. Portugal realmente é uma porta de entrada para a Europa. Portugal realmente deixa com que as pessoas estejam aptas a conseguir uma nacionalidade dentro de 5 anos de residência legal. Também tem muitas possibilidades de regularização para quem já está aqui na Europa e por alguma razão não quer voltar para o Brasil, quer se regularizar por aqui mesmo. Então, é uma porta de entrada. E para ser aproveitado isso, tem que ter responsabilidade. E aqui eu acho que a gente está fazendo o nosso papel enquanto operadoras do direito e enquanto comunicadoras também, né, de conscientizar aí de tantas possibilidades que existem e de tantas formas de fazer uma migração bem planejada e bem consciente aqui para Portugal. Obrigada pela oportunidade aí de falar um pouquinho do que eu mais gosto de lidar aqui no escritório. Maravilha, e sinta-se convidada a voltar, né, falar de outros temas, porque eu acho que o tema Portugal é um dos mais buscados, né, Bárbara? E sim, o nosso sim. vai estar sempre aberto para que você volte e possa dividir um pouco mais dos seus conhecimentos, das suas experiências. Muito obrigada. Claro, claro. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito, muito obrigada. O canal está sempre aberto aí para te receber. Foi um prazer tê-la aqui conosco, trazendo tantos esclarecimentos necessários para os nossos seguidores. Eu te agradeço muito pelo seu tempo. Você é uma profissional brilhante, a gente te acompanha aí nas redes sociais. Gente, já sigam a Tabata, tá? A gente vai deixar o contato dela na descrição do vídeo.
Siga o canal também, se inscreva no canal, porque toda semana vamos ter vídeos com profissionais renomados, gabaritados, especialistas, né, no assunto imigração, em vários países. Então, assim, já fiquem ligados aí e até o próximo vídeo, pessoal. Tabata, muito obrigada. Obrigada a vocês.